Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estamos juntos. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e que felicidade estarmos na presença do Senhor. Sim, chegamos ao livro de Judas e que caminhada espetacular desde 4 de fevereiro do ano passado até exatamente hoje, caminhamos livro a livro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e entendemos quão grande é o nosso Deus que nos deu todo o Novo Testamento. Sim, falta agora somente o livro de Apocalipse, e este, como nós já afirmamos, ficará para o mês de fevereiro e março. Deixo aqui meus agradecimentos a todos os pastores que finalizaram o querido Novo Testamento. Nosso amado pastor Alcimar com Judas, nosso pastor Jack, pastor Elaine com 2ª e 3ª João, nosso pastor João Batista com 1ª João, nosso pastor Roberto com 1 Pedro e pastora Terezinha e o querido obreiro que a ajudou em 2 Pedro. Muito bem, nós tínhamos em mente agora estudarmos alguns salmos, somente para preencher este tempo que falta até fevereiro. Entretanto, orando, pensando, buscando a Deus, cheguei à conclusão de que seria melhor, durante estes 16 ou 17 dias que temos até janeiro, podermos simplesmente começar a pensar no livro de Apocalipse, ou seja, fazer estudos introdutórios. Aqui na Igreja Sede, eu estou fazendo estudos introdutórios ao livro de Apocalipse, para que simplesmente ao abrirmos esse livro, possamos desfrutar melhor dele. E pensando, juntamente com o pastor Heber, chegamos à conclusão, por que não dividir estes estudos em momentos diários de 20 a 25 minutos, e assim toda a igreja terá a alegria de compartilhar esse conhecimento absolutamente introdutório. Por que não? Então, irmãos, a partir desse momento nós teremos conhecimentos introdutórios ao Apocalipse. E, obviamente, quando em fevereiro abrirmos Apocalipse 1, versículo 1, teremos muita coisa já no coração e o próprio livro do Apocalipse se tornará bem mais simples. Vamos todos juntos então? Acompanhem conosco todo este momento. Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos juntos e agora com um tão esperado livro do Apocalipse. Sei perfeitamente que os irmãos estavam ansiosos para começarmos e durante 2 meses nós vamos nos dedicar de forma maravilhosa a este livro. Agradeço a Deus pela felicidade de estar com meus irmãos. Agradeço a nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança. Vamos então ao querido livro de Apocalipse. O primeiro grande detalhe que queremos chamar aos irmãos é exatamente o versículo 1 de Apocalipse, que é revelação, que Deus o Pai deu a quem? Deus o Filho, Jesus Cristo, para que ele pudesse manifestar aos seus servos, ou seja, nós, exatamente sobre o quê? Exatamente sobre as últimas coisas. O que estava acontecendo naquele momento histórico e o que iria acontecer no futuro. Então, mesmo sabendo sobre a dificuldade natural que teremos com o livro do Apocalipse, porque não é um livro tão simples, creio que Deus, ao dar a Jesus Cristo as noções essenciais sobre tudo aquilo que ia acontecer no tocante a fatos, no futuro,
para com a história da humanidade, Deus com certeza desejou que seu Filho Jesus Cristo nos dissesse absolutamente tudo. E crendo nisso, nós cremos na capacidade de Cristo nos falar sobre as últimas coisas. Assim, meu amado irmão, vamos estudar o Apocalipse e compreender o que literalmente Deus quis nos passar sobre os últimos fatos e dias da humanidade na face da Terra. Se você parar e pensar comigo, então, Apocalipse, sem sombra de dúvidas, é revelação. E revelar é tirar o véu e mostrar aquilo que está escondido. Essa é a noção. Deus quis que Cristo mostrasse a nós tudo aquilo que estava escondido no tocante ao futuro. No tocante ao futuro. E daí o motivo pelo qual o Apocalipse traz sempre muito desejo de conhecimento. Nesta introdução, eu preciso que a partir de agora, meu amado irmão, acompanhe a exposição da palavra de Deus, mas com os olhos na tela, ou do smartphone que você está, ou do computador que você está, ou do laptop que você está. Eu não sei que tipo de instrumento você usa agora, instrumento tecnológico, mas eu preciso que você olhe, por gentileza, os quadros que irão passar, as imagens que serão manifestadas para melhor compreensão de tudo aquilo que falaremos. Vamos juntos então? Revelação. Primeira coisa que nós temos que ter em mente neste áudio introdutório ao Apocalipse é a linha do tempo. Como assim linha do tempo, pastor? Deus estabeleceu o tempo certo para todas as coisas. Ele, que é Senhor de tudo, ele disse como seria cada um dos tempos a todos nós. E nós temos que seguir a linha do tempo estabelecida por ele. Veja que, para se revelar a nós, Deus, em primeiro lugar, usa os seus amados profetas para falar aos nossos pais na antiguidade, e daí veio todo o Velho Testamento. Obviamente que no devido momento se manifesta o próprio Filho de Deus, Deus entre nós, e nos traz a revelação completa, divina e absoluta de tudo. E daí, Cristo vindo e o registro da vinda de Cristo com Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, a partir desse momento começa um novo momento na revelação de Deus, chamado Novo Testamento, e com Cristo surge um segundo período histórico, que é o período da Igreja. Tá vendo aí? Muito bem. Mas esse período vai acabar. E esse período tem data para encerrar. Por quê? Porque um terceiro período está determinado por Deus, chamado período da tribulação. 7 anos de terríveis fatos determinados por Deus e que ocorrerão porque o Senhor assim determinou. Após o período da tribulação, Deus determinou à humanidade a presença de um momento histórico chamado milênio, aonde por 1000 anos o Senhor Jesus reinará pessoalmente na face da terra. Então aqui está a linha do tempo sem a qual fica absolutamente difícil entender o Apocalipse, porque o Apocalipse é exatamente estas últimas 3 partes aqui da linha do tempo. Como assim, pastor? Vamos juntos. Olhe para cá, por gentileza. Esquecendo-nos agora um pouquinho do que já para trás fica, ou seja, o Velho Testamento e o Novo Testamento, acompanhe comigo, por gentileza, agora. Está vendo esse primeiro pontinho que aí está? Esse primeiro ponto equivale a 100 anos de história da humanidade depois de Cristo, que é exatamente o primeiro grande período da Igreja, o período dos apóstolos.
apóstolos aí está, nesse ponto em destaque aqui no ponto vermelho. Isso significa que o período subsequente, ou seja, após a morte do último dos apóstolos, apóstolo João, a igreja continua e a igreja tem um tempo determinado para atuar aqui na terra. Da terra a igreja é retirada porque tem que começar um segundo tempo chamado tribulação. E após esse segundo tempo terminar, começa um terceiro tempo chamado milênio. Meu amado irmão, adivinha o que é o Apocalipse? O Apocalipse é exatamente isso que acabamos de ver. O Apocalipse é a mensagem que Deus Pai deu a Deus Filho para que Deus Filho nos enviasse por intermédio do seu servo João, nos fazendo discernir todo este período vermelho final aqui, que é muito grande, né? É muito grande. Todo esse período aqui chamado tribulação, depois todo esse período chamado milênio. Todos estes períodos pré-determinados por Deus são o objeto de entendimento e esclarecimento do Apocalipse. Então é óbvio que o Apocalipse ele gera em nós uma alegria muito grande, porque você tem no Apocalipse a revelação de um Deus que nos conduz até o fim de todas as coisas. Meu irmão, está tudo nas mãos dele. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo está nas mãos dele e ninguém tira das mãos dele absolutamente o controle de céus, terra e de todo o tempo. E se ele predeterminou todos esses momentos para a história humana, então isto é o objeto do Apocalipse. Vamos agora com um pouquinho mais de calma para você entender melhor. Então vejamos. Em primeiro lugar, obviamente, vem o período da igreja. E esse ponto em destaque aqui, nesta parte vermelha, que é o período da igreja, esse ponto em destaque primeiro aqui é o período da era dos apóstolos, significando que as informações que nós tínhamos até o livro de Judas era só desse períodozinho pequeno aqui, de 100 anos. E o restante aqui, pastor, né? E esse período aqui a mais que acabamos de destacar. Pois é, isso aqui é o objeto de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Onde você tem o período das igrejas e, obviamente, dizendo tudo o que aconteceria. É muito interessante o Apocalipse nesse ponto, porque aqui você tem exatamente João recebendo a ordem de escrever para as igrejas a visão do Cristo glorificado, não mais aquele Cristo sofredor, mas agora o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E essa descrição é muito forte em Apocalipse capítulo 1, né? Ele é Senhor de todas as coisas, ele é um Deus estarrecedor. João desmaia diante dele e após termos essa visão, João vê o Cristo glorificado andando entre os candelabros. Tá vendo aí? E os candelabros, segundo o próprio Apocalipse, que se auto-interpreta, e muita gente não entende porque não lê o Apocalipse, é só ler, ele se auto-interpreta. A palavra de Deus diz, nos versículos finais do Apocalipse, que estes candeeiros, candelabros, por onde João vê Jesus andando, são as 7 igrejas. As 7 igrejas. E é interessante, né? As igrejas realmente, historicamente, existiam na época em que o Apocalipse foi escrito. Primeira igreja de Éfeso, tá vendo aí? Segunda igreja de Esmirna, depois a igreja de Pérgamo, depois a querida igreja de Tiatira, depois a igreja de Sardes,
depois a igreja de Filadélfia e depois a igreja de Laodiceia. É muito interessante. Estas 7 igrejas existiam, elas estavam ali na província romana, porque nessa época era o Império Romano da Ásia, e quando João escreve, ele escreve daqui, da ilha de Patmos, ok? Da ilha de Patmos. Então, meu amado irmão, esta é a primeira parte do Apocalipse. E é importante entender Apocalipse 2 e 3 e tudo que é dito a essas igrejas, porque esta é a nossa era. E este é o nosso momento. Esta era vai terminar exatamente no arrebatamento da igreja, quando aí, após o arrebatamento, você tem exatamente o começo da grande tribulação. Então, é o momento que nós estamos vivendo. Voltando à linha do tempo, veja então que o próximo período é a grande tribulação. Após o período da igreja, vem a grande tribulação. E você tem que compreender comigo que é um período de 7 anos de profunda angústia e desespero. Deus de misericórdia, que momento horrível. Quando você pega as narrativas, porque aí você já está em Apocalipse capítulo 5, 6, principalmente 6 em diante até Apocalipse 19, é esse período terrível aqui. Você tem então, começando já de cara, cavalheiros que saem com seus cavalos velozes e problemas sérios da humanidade. Fome, guerras, terremotos, pestes, morticínio terrível. É um momento angustioso, né? Angustioso. Para piorar, você ainda tem um momento de infelicidade muito grande, climática, infelicidade muito grande na própria geomorfia de toda a Terra, montes caindo, a Terra absolutamente desolada, e problemas sérios no tocante à natureza, à fauna e à flora. Irmãos, a grande tribulação não é brincadeira. E como se não bastasse, você ainda vai ter a tríade infernal aqui na Terra governando e gerenciando todas as coisas. É o que alguns autores chamam de trindade maligna, ou seja, as bestas, o falso profeta e simplesmente o diabo. Né? Nós veremos isso com muita calma. É um momento de muita angústia realmente. E para fechar o ciclo de desespero, você tem esta mulher, que é a figura, a representação de todo esse momento horrível chamada a Grande Babilônia. Né? Ela inclui um sistema político, religioso, social absolutamente falso, inebriante, e que domina todo esse momento de desespero e de descalabro espiritual. E aí vem, obviamente, uma questão muito interessante quando a gente volta à linha do tempo. Pastor, a igreja passa por isso? Meu irmão, tá vendo aí o pontinho vermelho antes da parte preta dividida em 3 anos e meio? A igreja termina aqui. Nós estaremos nos céus. Sério, pastor? Sério. O Apocalipse nos faz entender que esse período de 7 anos, dividido em 2 subperíodos de 3 anos e meio, ele é antecedido pelo quê? Tá vendo? Adivinha quem vem dos ares nos encontrar? E adivinha o que acontece com a igreja? Sim, o arrebatamento. Então veja que o período da igreja se encerra exatamente antes da grande tribulação. Ocorre o arrebatamento, nos encontramos com Cristo nos ares e a coisa fica feia aqui por baixo.
Sério, pastor? Sério, sério mesmo. Não é brincadeira. Sim, nós haveremos de nos encontrar com Ele aqui nos ares. Olha que lindo. Deixa eu esclarecer isso de forma um pouquinho mais profunda. Quando você pensa nesse momento específico, você tem em primeiro lugar a vinda de Cristo para os seus e, obviamente, você tem aquilo que nós chamamos de arrebatamento. Nós subiremos subitamente, como está escrito aí. Ocorre o arrebatamento e no céu nós passaremos pelo quê? Bem, nós cremos que iremos, em primeiro lugar, lá no céu, ao tribunal de Cristo. No tribunal do Cristo receberemos nossas coroas por tudo aquilo que fizemos, nossos galardões por tudo aquilo que realizamos para o Senhor Jesus. Depois vamos todos para a grande festa das bodas do Cordeiro. Olha aqui todos nós entrando. Eu e você estaremos lá nas festas, e como toda boa festa judaica de casamento demorava em média 7 dias de comemoração, de muita alegria, de muita felicidade, nós estaremos durante os 7 dias do problema horrível, que é a grande tribulação aqui embaixo, ou lá em cima nas bodas do Cordeiro. Sim. E aí, obviamente, meu amado irmão, aqui embaixo ocorrendo a grande tribulação. E aí depois, sim, depois é que no final da grande tribulação nós voltaremos e aí se inicia com Cristo aquilo que chamamos de milênio. Jesus vem conosco e estabelece o milênio. Então voltemos por gentileza aqui. Aqui somos nós voltando com Cristo para o milênio. A nossa linha de tempo para você entender perfeitamente o Apocalipse. Olha que interessante. Compreenda que nós temos em fato relevante o início então do último ponto, que é o milênio, após termos a segunda vinda de Cristo. E essa segunda vinda de Cristo, que estabelece o milênio, será para conosco, Igreja do Senhor Jesus. Agora pense comigo por gentileza. Como será o milênio? Segundo a palavra de Deus, eu creio que esta representação gráfica nos traz uma noção rápida do milênio. Sim, um período de paz, prosperidade, de beleza extraordinária, porque Cristo estará conosco. Segundo o que estudaremos, o milênio é, em primeiro lugar, um momento em que Cristo desce com a igreja para estabelecer um governo único no mundo inteiro. Fisicamente ele estará aqui, ele simplesmente se apresentará, governará o mundo para a prosperidade, paz, alegria e felicidade. Aí, finalmente, vai ter o que a gente sempre quis, justiça. E o mundo com justiça alcança grande felicidade. Os povos naturalmente se submeterão a Cristo, não haverá problema, haverá o conhecimento universal de Cristo e da glória de Deus, e a consequência é paz e prosperidade. Paz e prosperidade. E uma grande longevidade de todos os homens que aqui estarão. Agora, peraí, como é que pode ter paz e prosperidade? Onde é que está o diabo nesse momento? Pois é, você está vendo aí do lado da segunda vinda, Jesus descendo para estabelecer o milênio? Adivinha quem é preso? Sim, durante 1000 anos. Sim, o diabo é preso por 1000 anos e a humanidade passa a ter acesso ao verdadeiro Cristo. Então, quando Cristo desce aqui, ele simplesmente aprisiona o diabo, ele simplesmente destrói o anticristo e ele estabelece o milênio. Só que tem uma questão interessante. Depois de 1000 anos, o diabo é solto. E o diabo é solto e engana algumas nações e vem querer batalhar com Cristo.
E aí aquele momento fantástico em que Cristo, só com o poder da sua palavra, ele coloca o diabo e todos os seus seguidores nos seus devidos lugares. No lago de fogo, de enxofre. Lago de fogo e enxofre. Olha que interessante. Então, o que é o Apocalipse? O Apocalipse é o livro em que Deus não só nos apresenta o futuro de todas as coisas, mas que Deus também conduzirá a nossa vida em grande triunfo. Sim, meu irmão, o Apocalipse termina falando de novos céus e nova terra. Tudo absolutamente novo. O Apocalipse termina falando da nova Jerusalém que desce dos céus e que deve ser lindíssima, a cidade do nosso Deus. O Apocalipse termina falando simplesmente que eu e você seremos reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Ou seja, o Apocalipse, no seu penúltimo versículo, vem dizendo: aquele que dá o testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Ou seja, Cristo é quem dá testemunho que tudo isso vai acontecer. E aí a gente só pode dizer: amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como é que fica o seu coração? O meu fica absolutamente enlouquecido. Porque quando eu olho para uma linha de tempo como essa, eu vejo que o nosso Deus domina absolutamente todas as coisas. Então, não se preocupe, estamos vivendo agora a era da igreja. A era da igreja. Ou seja, os 100 primeiros anos passaram e o Apocalipse trata exatamente desse ponto vermelho todinho que está aí. Daí o Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, que é fundamental. Por quê? Por uma razão simples. Porque com o capítulo 4 nós vemos a igreja lá em cima, em tronos, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. O Apocalipse é isso. É esse período da igreja, esse período que fala da tribulação e esse período que fala do milênio. Sabendo que a tribulação é real, vai acontecer 7 anos em que Deus vai ajustar as contas com o povo judeu e com os gentios, mas depois desce o Senhor Jesus para o grande milênio, para esse momento maravilhoso em que simplesmente a terra conhece o verdadeiro soberano de todos os tempos. E não se preocupe, antes da tribulação, nós estaremos nos ares com ele. O arrebatamento ocorrerá, ele nos buscará. E depois, 7 anos o mundo sofrendo aqui, nós nas bodas do Cordeiro, aí nós voltaremos com ele na sua segunda vinda. Amados irmãos, Apocalipse é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico muito feliz em olhar agora para esta última figura, porque estou terminando. Você mal viu, mas já deu 25 minutos. Você nem percebeu, né? Porque gosta muito do Apocalipse. Olha que interessante. Nós já estudamos juntos todos os evangelhos. Começamos em fevereiro do ano passado. Nós estudamos juntos o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Depois as 14 epístolas de Paulo, começando lá em Romanos e terminando em Hebreus. Eu creio que Hebreus foi escrito por Paulo. E depois as epístolas gerais, começando em Tiago e terminando em Judas. E agora estamos estudando o Apocalipse, com a linha do tempo na sua cabeça. Oh, meu amado irmão, abra comigo e com todos os demais irmãos que participarão conosco o livro do Apocalipse e vamos juntos aprender e aprender muito. Até amanhã e que o Senhor nos abençoe.